Bem-vindos ao nosso tabuleiro! Eu sou o Paulo. Eu sou a Márcia. E juntos criamos esse podcast onde, além de trocar conhecimentos, vamos trocar energias. Isso mesmo. E aí, dona Márcia, como é que você tá? Bem. Márcia, me conta, como é que estava a expectativa para esse nosso primeiro episódio? Olha, falar a verdade, eu estava meio nervosa, né? E como eu não sou muito assim de internet, não gosto de expor muita coisa, e é uma coisa super nova pra mim, a gente fica ali friozinho na Ah, dá uma ansiedade, né? Eu tava mais ansioso, assim, tanto pela gravação, porque faz tempo que a gente tá, né, montando equipamento e correndo atrás e ensaiando. Ensaiando. Mas a maior expectativa, acho que é mostrar para as pessoas, né, fazer realmente o podcast acontecer. E por falar em podcast, o nosso tabuleiro, ele é um podcast. Eu e a Márcia estamos aqui e vamos receber pessoas que nós vamos convidar, pessoas que vêm falar sobre as suas vivências e também as suas crenças, né, Márcia? Isso mesmo. Isso aí. E o nosso tabuleiro, gente, ele tá aqui na mesa, tá? E eu vou contar um pouquinho da história para vocês. Montar um podcast, faz tempo que eu venho pensando nisso, né, Márcia? Faz uns 3 anos. E até conversei com outras pessoas, mas ninguém topou a minha brincadeira. E eu deixei na gaveta lá por um tempo. E daí, um certo dia, cheguei pra Márcia e falei assim, Márcia, o que tu acha de nós montar um podcast? E a Márcia, sim, vamos! Isso, vamos fazer. Vamos fazer. Precisamos de coisas diferentes, né? Exatamente. Então veio a ideia. Só que daí tinha um ponto, né, Márcia? É isso. Qual o nome pro nosso podcast? E daí, assim, ó, vamos pensar, vamos levantar sugestões de nome, e daí vamos bater o martelo no nome. E então a Márcia chegou pra mim com essa ideia do tabuleiro. Conta, Marcinha, como é que surgiu esse nome do tabuleiro? O nome do tabuleiro foi assim, meio diferente, mas aconteceu. Foi através de um sonho que eu tive, sabe? Tipo aquele sonho que a gente sonha, né? E tipo assim, a pessoa falou, mas tu nem lembrava mais, mas você acabou dormindo e sonhando. Só que no outro dia você não lembra do sonho, né? Não lembra do sonho. E aí você pensava, mas eu sonhei um sonho que tinha um nome, que tinha um jogo e eu não lembro, né? E daí eu fiquei pensando, até que eu lembrei, corri no papel, escrevi e já fui pesquisar. Daí mandei pro Paulo. Daí eu disse, Paulo, dá uma olhada nisso, né? Daí o Paulo disse, amei. Quando ela me mandou, assim, o nome tabuleiro, eu disse assim, é esse nome, perfeito. E daí, em cima do nome tabuleiro, a gente montou a dinâmica do nosso podcast. Gente, aqui está o nosso tabuleiro. Mas o nosso tabuleiro não é em questão só disso, é de um todo. Esse tabuleiro, Márcia, a mãe tinha 7 anos. Olha. Quando ela ganhou. Ela disse que o nono deu pra ela, nem lembra a situação, mas ela lembra que ela era bem pequenininha, 7 para 8 anos quando ganhou. Ele é um jogo bem legal que envolve todo mundo, né? E o tabuleiro tem essa intenção, né, de envolver as pessoas. E que durante o jogo a gente troque informações, troque ideias. E aqui no nosso tabuleiro, principalmente energias, né? Isso mesmo. Isso aí. E, gente, explicando um pouquinho. Eu tô bem nervoso. Então fala. Bem nervoso. Esse é o nosso primeiro episódio, Márcia. Isso aí. Gente, é um episódio piloto. Pra quem não sabe, episódio piloto é aquele episódio teste. A gente tá gravando e ele vai funcionar pra gente entender posição das câmeras, se o áudio ficou bom, também receber feedbacks Isso aí. positivos, né? E haters, né, Márcia? Isso. Mas voltando a explicar pra vocês o tabuleiro. A gente tem um dado e as peças, né? As peças do jogo. Hoje somos eu e a Márcia. Mas, nos próximos episódios, teremos convidados. Então, seremos em 3 pessoas, né, Márcia? Eu e a Márcia entrevistando e o convidado sendo entrevistado. Então, cada um é representado por uma cor. Hoje a Márcia é o verde e hoje eu sou o azul. Ao jogar o dado, ele diz quantas casas eu devo andar. Então, eu ando uma casa.
Nas casas existem desenhinhos, que são umas coroas. Se a pecinha do tabuleiro parar na casa que tem uma coroa, a gente para o que está falando e faz uma pergunta. Se eu jogo o dado, é a minha vez de jogar, e eu ando a casinha e paro na coroa, quem faz a pergunta é a Márcia. Se a Márcia jogou e ela andou e caiu numa coroa, eu faço a pergunta para a Márcia. E assim a gente vai batendo um papo e sendo pautado e direcionado conforme as perguntas. As perguntas são secretas. Eu fiz as perguntas que vou perguntar para a Márcia e a Márcia que ela vai perguntar para mim. E aí? Vamos iniciar o nosso tabuleiro? Vamos começar? Isso aí. Queria comentar para você, gente, que o nosso tabuleiro, eu sou uma pessoa, não tenho informações em essa questão mística e de energias, mas acredito muito. E antes de começar a gravação desse episódio, a Márcia fez um reiki aqui na nossa sala. E nós estamos, gente, dentro deste ambiente, habitado por 3 bichinhos. Isso aí. Estão por aí, a Joelma, a Tufa e a Mafalda. Que falam, né, por aí, diz na internet, eu não tenho certeza, peguei essa informação, que gato faz reiki. Também, é isso aí. É verdade. Isso, é verídico. Que gato é reikiano. É reikiano. Né? Se o gato fazer algum movimento na tua parte lá, ali ele tá te fazendo um reiki. Ali ele tá te curando, né? E o cachorro a mesma coisa, né? Também faz reiki. Não, o cachorro, assim, ele te protege, sabe, o cachorro. Dizem, eu vi um comentário, assim, não sei se é verdade, que o cachorro, tipo, o teu cachorro, ele avança ou acoa para pessoas que não gostam de você. Isso, que daí, tipo assim, uma energia ruim ou alguma coisa assim ele sente, sabe? É isso aí. Sabe? Vou andar por aí com o meu cachorro. Só para fazer um fio. Márcia, quem começa? Primeiras damas. Então tá, muito Jogue obrigado. o dado. Vamos lá, vamos fazer assim, então, pegar energia boa, maravilhosa, nosso primeiro episódio. Primeiro episódio. Episódio piloto. 5 casas, 5 casas, então vamos, né? Você sai aqui pelo verde e conta. Pelo verde, 1, 2, olha que eu tô 3, 4, aprendendo 5. ainda. Olha, Paulo, muito obrigado. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Agora é a minha vez de fazer o jogo. Eu ando 6 casas. 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. E você me faz a pergunta. Vamos lá, Paulo. Vamos pedir assim, quem é o Paulo? Quem é o Paulo? O Paulo. Eu quero saber o Paulo assim, fora das câmeras. O Paulo, ser humano, Paulo. Antes de tudo, eu sou filho, né? Sou filho. Não sei se sou um filho muito presente, porque eu sou de Gêmeos, e Gêmeos tem um pouco de desconexão com esse lado afetivo, digamos assim. Dizem que é coração de gelo, mas não é. Eu tenho bastante sentimentos. Mas eu esqueço de ser mais presente, sabe? Mas eu sou filho, sou neto, sou esposo. Gosto dos meus bichinhos, amo bichinho. Uma das coisas que eu mais gosto e cuido são os meus bichinhos. Olha, se alguém não gosta de bichinho, pra mim essa pessoa também não tem um outro valor. Eu elevo muito as pessoas que gostam de bicho. E gosto da natureza também. Gosto de fazer caminhadas, ver lugar, ver pôr do sol. Mas, em resumo, o Paulo é uma pessoa louca. Como é que eu vou dizer assim, Márcia? Eu estou sempre em construção, sabe? Eu não consigo me definir em uma palavra ou numa frase. Acho que eu estou sempre em processo de construção. Sempre procuro evoluir, mas a gente erra bastante no caminho, né? Sempre buscando informação. E sou bem moldado, assim, com o vento, sabe? Gosto de deixar as coisas fluir. Tudo ao seu tempo, então. Tudo ao seu tempo. Isso aí. Não respondi a tua pergunta, mas... Não, mas chegou. É assim, então o que deu pra entender, você é uma pessoa feliz, né? Sim, né? sim, procuro ser nem feliz. Você comentou ali que Gêmeos não é muito... Tem uma questão assim, por exemplo, em casas, né? Ai, tu não... Outro dia, por exemplo, uma pessoa me ligou assim, tu pode me ligar de vez em quando perguntar como é que eu tô. E daí eu disse assim, tá aí uma coisa que eu peco bastante, sabe? Não é que eu não me importo com a pessoa, que eu não tenho sentimentos pela pessoa, mas é que eu realmente não acho o momento certo, sabe? E uma coisa também, assim, quando a pessoa me dá um presente, por exemplo, eu não sei como agradecer o presente. Eu digo muito obrigado, fiquei feliz, mas não consigo depois fazer uma outra
sabe? Eu, pra mim, então eu tenho esse... Acho que é dos gêmeos mesmo, do meu signo de gêmeos ser assim. Não, mas tranquilo. Estou trabalhando nisso. Que bom. Então, vou fazer uma retórica. Quem é a Márcia? Ai, então tá. Quem é? Vamos trocar só. Fiquei curioso. Quem é a Márcia? A Márcia é uma ariana, então já que você falou do seu signo. A Márcia é uma ariana, que assim, tem que ser tudo pra agora, não pode esperar pra depois, sabe? Assim, dá a veneta nela, a Márcia vai, a Márcia faz, se não dá certo, não deu. Agora, tu puxou a veneta. A veneta. Ah, mas não é verdade? Uma veneta? É verdade. As pessoas de uma veneta. É bem imediatista. Assim, eu sou mãe, né, vó e esposa. Eu adoro ser assim, tipo a história do vento que você comentou, sabe? Eu tava pensando. Eu gosto das coisas simples. Quanto mais simples as coisas pra mim, não que eu não gosto das coisas mais chique, mais incrementadas. Adoro, eu acho maravilhoso. Só que eu acho que na forma que eu fui criada, né, assim, desde o tempo de família, e toda a família assim ser mais interior, mais simples, a gente não saía muito, sabe, assim, a gente não viajava muito. Você nasceu aqui em Espumoso mesmo? Nasci em Espumoso, isso aí, sou natural de Espumoso. Sabia que eu sou de Campos Borges? Ai, que chique! Mas Maravilha. eu nasci em Campos Borges. E daí, assim, a simplicidade sempre foi assim, tipo assim, eu me sinto bem quando as coisas são mais simples, parece que eu me identifico mais, sabe? E Márcia, eu gosto que as pessoas que convivem comigo, que estão ao meu redor, estejam bem. Porque eu penso assim, as pessoas ao meu redor estando bem, assim, até na maneira de pensar, na maneira de se posicionar, na maneira, sabe, de agir, né, no dia a dia, elas estando bem, eu também vou me sentir bem. Porque como a gente fala bastante troca de energia, essas coisas, assim, tem tudo a ver, sabe? Se a comunidade tá numa energia... E uma energia boa, tudo vai fluir. Claro, contratempos tem, sabe, assim... Mas a gente tenta, sabe, assim, pensar positivo e sempre não desestimular a pessoa. Né? Não desestimular as pessoas. Sempre dizer, não, ó, tenta, se você não tenta, você não sabe se vai dar certo. Que nem, né, essa proposta que você me fez, né? Bora fazer, eu disse, né? Se a gente vai saber se vai dar ou não vai dar, nós temos que fazer. Eu tinha essa vontade de fazer, mas nem sabia como fazer e se ia dar certo, né? Eu disse assim, bom, agora a Márcia já entrou na briga, agora vamos lá. Agora o negócio vai ter que fluir. Isso eu admiro muito. Isso eu admiro muito mesmo da tua positividade, sabe? Jogo dado, eu quero fazer uma pergunta. Não vem com pergunta, né, diferente. Duas casas. Uma, duas. O tabuleiro tem disso. Às vezes tu cai na casa da pergunta, às vezes não. Mas por falar nessa mente positiva... Andei uma casa. Nessa mente positiva, tu tem algum... 3 casas, pode andar. Tu tem alguma... Como é que eu vou dizer assim? Não vou dizer um método. Vou dizer assim, um ritualzinho que tu faz pra se manter positiva. Porque eu vejo você é uma pessoa muito positiva. Tipo assim, hoje acordei de manhã. Tu tem um ritual que tu faz pra deixar a mente positiva, pra liberar? Ou é antes de dormir? Eu procuro, assim, fazer e ensinar para as outras pessoas, assim, né? Ou até, assim, como é que eu vou explicar, Paulo? Eu gosto, assim, sempre antes de deitar, ou assim, no momento que eu senti a necessidade, sabe? Porque às vezes tem gente que vai dormir ou acorda, nunca acha que tem necessidade de agradecer, ou botar aquele sentimento, assim, numa pausa, assim, ó. Hoje a minha intenção é essa. A minha intenção hoje é agradecer por isso. Ou agradecer pelo dia. Ou agradecer, assim, pelo simples ar que eu respiro. Pelo simples nascer do sol. Eu vou te interromper, posso? Pode. Eu vi um vídeo na internet outro dia. Era até num outro podcast que eu tava vendo para inspirações. Elas estavam entrevistando uma convidada, né? E a convidada, ela falou assim... Se eu te der 1 milhão hoje... Como é que você vai acordar amanhã? E daí a pessoa respondeu, eu vou acordar feliz, né? Com 1 milhão. Se eu te der 10 milhões
amanhã, como é que você vai acordar com 10 milhões? Nossa, eu vou acordar feliz da vida, eu vou dar pulos, eu vou fazer várias coisas. Mas e se a condição de você acordar com 10 milhões é morrer em seguida? É. Você quer os 10 milhões? Não. Daí a pessoa falou, não, não quero. Por quê? Porque viver vale mais que 10 milhões? E a pessoa respondeu, sim, viver vale mais que 10 milhões. Então, por que você não acorda com essa alegria, essa felicidade todos os dias, mesmo sem ter os 10 milhões, já que a vida vale mais que 10 milhões? Isso me fez pensar, e é sobre isso que tu tá falando, né? É. Então, assim, o sol nasce para todos. Se você tem um objetivo, né? Que nem a gente tem um objetivo. A gente corre atrás do objetivo que a gente tem. Qualquer pessoa, qualquer ser humano. Então, o meu ritual é assim. Vai dormir, antes de dormir, agradece o que aconteceu, ou, né, no momento que eu quero agradecer, às vezes não precisa esperar a noite antes de dormir, né? Agradece o dia, agradece, mentaliza o que você quer. Em primeiro lugar, você agradece o ar que você respira, né? A condição que o dia te deu. Tem dias que não é tão bom, mas é o que a gente passou, né? Outra coisa, se você precisa tanto o financeiro é maravilhoso, o dinheiro, porque o dinheiro, ele ajuda em muitas coisas, tá? Só que, assim, tem muita gente que tem o financeiro bom, sabe, assim, se chove, chove, se não chove, não chove, não Tá tranquilo. tá tranquilo, né? Só que o que mais ele quer é aquela paz, sabe? Aquele assim, ai, hoje eu tô bem, gente. Ai, eu tomei esse copo de água desceu com aquele gosto, sabe, assim, de vitória, sabe? Tem até uma música que fala, que né? fala sobre isso. Que fala sobre isso. Que um simples copo de água te realiza. Um simples abraço te realiza. Então, tem coisas que dinheiro nenhum paga. Eu penso assim, sabe? Tem que ser uma pessoa bem, uma coisa assim... Uma boa evolução para chegar nesse nível de pensamento. Isso, né? Porque tem gente que tem dinheiro, sabe, assim, e daí ele fica rígido. As pessoas com dinheiro, não é que elas são pessoas más, mas elas ficam rígidas para elas mesmas. Eu, Márcia, penso assim, Sim. né, é o que eu penso. E eu não estou dizendo que o dinheiro faz as pessoas ficarem assim. É as pessoas que não sabem usar o dinheiro a seu favor. Tem né? isso. Porque tem gente que tem condição financeira maravilhosa e é maravilhosamente bem perante a vida afetiva, perante a família, perante a pessoa mesmo, sabe? E essas pessoas, elas evoluem muito porque elas ajudam, em primeiro lugar, elas. Segundo lugar, as que estão ao seu redor, ao seu redor, sabe? E essas pessoas que vejam, né, têm uma outra visão, elas ajudem muitas as pessoas que não têm essa visão, sabe? Dizer, ó, vai lá, assim, sabe? Te dá um oriente, sabe? Sim. Ó, se você fizer isso, ó, vai dar certo, sabe? Assim, claro. Porque elas têm mais conhecimento também sobre sobre... tem mais conhecimento sobre isso, né? E assim... Hoje em dia a internet é tão prática, às vezes, ó, vou mandar um WhatsApp lá pro fulano, porque o fulano é meu conhecido e eu mandei, daí manda o nome da pessoa, né? Tu sabe que eu acho assim... Ó, o negócio se mexendo assim. Eu gostei. Não, pensa assim, sabe, que não adianta tu adquirir conhecimentos e não transmitir os conhecimentos, né? Tem que passar pra frente, né? Eu penso dessa forma. Que a nossa missão, aqui a gente nasce praticamente sem saber nada. Isso aí. Né? Tu tem algum conhecimento que tu já adquiriu, por exemplo, lá na barriga da mãe, né? Que são as coisas do afeto, que, né? Que falam muito que o bebê sente isso. Mas tu vai aprender a caminhar, tu vai aprender a falar, tu vai aprender... Tudo tu vai aprender, né? E as pessoas têm que passar esse conhecimento pra você. Porque se a pessoa sabe uma coisa muito importante, muito legal, vê que você precisaria daquele conhecimento e não te passa, eu acho de uma maldade extrema, sabe? Isso aí. E tem coisas, Paulo, assim, que nem... Eu sou reikiana, né? Eu adorei fazer reiki, sabe? Eu me achei no meu eu. Tu se encontrou assim... Eu me encontrei... Porque eu sou uma pessoa apaixonada por chá. Sei lá. Tipo assim, coisa de nona, né? Eu sou apaixonada por chá. Então, assim, eu introduzi o reiki junto com o chá, sabe? Assim, daí eu faço o reiki, daí a gente vê, né, as energias da pessoa. Daí, então... Como assim? Tipo, pra pessoa tem um chá específico? Não entendi. Tu faz o chá pra pessoa... Tem chás assim, né? Assim, tem chás que depende se a pessoa tá com a vibração muito baixa, né? A gente manda a pessoa tomar um chazinho, assim, que faz fluir a energia dela, né? Que nem assim,
um hortelã, ou um alecrim, que ajuda na circulação. Uhum. Eu uso muito, assim, na hora, assim, às vezes eu faço reiki na pessoa, a pessoa nem tá sabendo que eu tô fazendo reiki, mas eu simplesmente eu quebro um galinho de alecrim, né? E eu macero e mando a pessoa macerar, assim, Macerar, sabe? apertar, Macerar né? é apertar assim, na mão, sabe? Bem. De leve, assim, porque o alecrim, ela é uma planta estimulante, sabe? Ele ajuda na circulação. E ele te ajuda a acalmar as coisas ruins, né? Assim, tem um monte de coisa com o alecrim. E daí, nesse meio tempo, a gente vai trocando uma ideia, e daí eu noto que aquele alecrim que eu tenho e que a pessoa tá macerando, Sim. ele sabe, assim, ele se foi, sabe, assim, Uhum. sabe? Então, a energia que tava naquela pessoa, ela mesma Se dissipou. se dissipou, Ai, que legal. entendeu? Por isso que quando, assim, para meus clientes, quando eu atendo, eu digo assim, ó, faz um chazinho assim antes de dormir, assim, sabe? Que vai te ajudar. Uhum. Que você mesmo vai se ver que vai fazer bem, sabe? Então, é conhecimentos que eu tenho, claro, eu fiz para mim. Para Sim. mim deu certo, né? Que nem eu sempre oriento, ó, para mim é bom, mas eu não sei se para você vai ser. Mas tenta. Olha que maravilha. Vem, minha filha. Venha aqui, Ela tem que amadinho. subir em tudo. Mas Essa deixa. é a tufa. Olha, seja muito bem-vinda. Ela não morde, né, Paulo? Não, ela só aranha. Sério? Ai! Não, mas ela não vai. Não, ela só quer subir em cima dos equipamentos aqui pra dar uma pausa. Ela quer Não. atenção, né, Paulo? É tua vez de jogar o dado, Marcia. Vamos jogar. Não, Paulo, e daí? Mas, assim, essa questão, tipo, das plantas e Três. anda três casas. Uma, A questão duas, das três. plantas e dos chás é muito, muito nítido, né? Antigamente o pessoal não tinha remédio, era tudo na base de chá, né? Os índios, raízes, plantas, Isso. eles, né? Então, tem sim um significado, sim, né? Não tem como tu dizer exatamente, o alecrim faz isso, porque depende da pessoa também, né? Do organismo, do que a pessoa acredita, né? Eu sempre falo assim para as pessoas, assim, né, no geral, que tudo que você fizer na intenção que você vai melhorar, acontece, né? Acontece. Porque o cosmos, o universo está muito ligado com nós, seres humanos, né? Agora, depois dessa pandemia. Sim, não, e essa questão do pensamento, tipo, do cosmos que tu falou, uma pergunta, mesmo que não caiu aqui na pergunta. Tá, Na aproveita. verdade, não é uma pergunta, é um comentário. Mas assim, eu tava vendo outro dia que foi feita uma experiência num hospital. Pegaram 100 pessoas que estão na UTI em coma, induzido, e pediram para pessoas fazer oração por essas 100 pessoas. Então tinha um grupo fazendo oração para pessoas que estavam na UTI. Essas pessoas que estavam na UTI, elas nem têm noção que elas estão vivas, porque elas estão 100% Sim, medicadas. E um outro grupo na UTI, também 100 pessoas em coma, na mesma situação, mas sem oração. As 100 pessoas que estavam recebendo oração de um grupo externo, elas tiveram uma melhora muito mais rápida e muito melhor do que as outras 100 que não estavam recebendo oração. Daí vem um questionamento meu que eu fico pensando. A questão do pensamento positivo, né? A pessoa está rezando ela mesma para, né, com fé, né? Tem uma doença, quero superar isso. Está fazendo aquela oração ali. Então, ela está exercitando, acreditando na oração que ela está fazendo. Agora, se ela não sabe que estão fazendo a oração por ela, sabe? Ela também teve... Porque o pessoal pensava assim, o pensamento positivo, ele tem a ver com o lóbulo frontal, enfim, né? Isso. Coisas científicas. Porque os cientistas, às vezes, eram muito céticos, né? Tipo, matemática, né? Exatitudes, dizendo assim, deu, não deu, deu. Não acreditava muito na força do pensamento. Hoje em dia, todo mundo tem um pouco de crença nisso, né? Que acredita que o pensamento move montanhas, né? Isso é verídico, né, Paula? Assim, claro, a gente não é, eu nessa parte eu não sou assim, não sei, não tenho 100% para mim falar. Sim. Mas eu aprendi muito com o pensamento positivo. Mas eu só aprendi com o pensamento positivo no momento que eu fui procurar ajuda para mim, sabe? Daí eu vi que, assim, o pensamento positivo, por mais ruim que tá a situação né, o dia, Sim. você tem que mentalizar coisas boas. Que nem até escutar uma música, né? Suponhamos, né? Você tá, assim, meio deprimido, né? Uma dorzinha de cotovelo, né? Geralmente acontece. Você vai escutar sofrência, né? Essas músicas, assim, mais
melancólica. Sim, que traz mais depressão, ainda mais A dor. situação tua vai ficar pior, Uhum. né? Então, por isso que eu digo, cuida da frequência. A tua frequência boa, tudo eleva as Tudo coisas, que fica ao redor vai na mesma frequência. vai na daí. mesma Vai, frequência. tipo, uma coisa influenciando vai a outra. influenciando a outra. Mas não é bom um dia dar uma choradinha, assim, colocar uma sofrência? Ai, às vezes, não, o choro, agora né, Né? né, vamos interagir. O choro é maravilhoso chorar, porque tem gente que não chora e você guarda pra si, daí cria as doenças, as Sim. dores, né? Mas assim, o choro é bom chorar, sim. Outra coisa do choro. O choro, se você guardar muito pra você, interno, porque tem gente que chora pra dentro, né? Uhum. Eu não acreditava nisso, mas aí estudando, a gente chora pra dentro. Sim. No momento que um ser humano, independente da idade, ou, Sim. né, chora pra dentro, você vai criando doenças, né? Doenças assim que assim pros médicos são doenças raras, sabe? Que às vezes só pode ter as doenças se tem alguém na família. Sim, Mas sim. assim, pesquisou todo mundo na família, ninguém Não, tem. tipo, no globo genético não tem Não nada a tem, ver. mas como é que você tem? Por quê? Porque ela se guardou. Sim. Ela, sabe assim, não é que ela chorava, Uhum. mas ela chorava pra ela, pra dentro. Sim, sabe? ela não conseguia expor, externar aquilo, tirar de dentro dela. isso. E daí gera essas doenças, que dizem as tais das crenças, sabe? Tu vai Sim. guardando lá dentro, que lá vai acumulando, vai acumulando, vai E sem acumulando. falar que se torna uma pessoa 100% amarga, porque, Isso, né, tá segurando aquele, né? E daí assim, qualquer coisa que tá bem pra uma segunda pessoa, pro vizinho, ou pra alguém, né? Ai, o que é, né? Tipo assim, ai, fez só pra se aparecer. Um exemplo, né? Um exemplo. Sim, sim. Parece assim que é uma pessoa assim, amarga. Mas eu, como eu sou a Márcia, eu digo assim, mal amada, né? Não, Eu penso assim, essa pessoa precisa evoluir. Isso. A gente usa né, várias palavras, a gente diz assim, mas é mais assim. Sim, mas é mais essa parte, né? A gente diz, ela nunca... E um pouco também, às vezes, não sei se é questão de vergonha, mas a pessoa não se conhece também, né? Não sabe... Não, como é que eu vou dizer assim? Não é questão de vergonha, a pessoa não chegou de estar bem consigo mesma para conseguir chorar, conseguir né, falar dos seus problemas e, né, porque eu acho assim, minha opinião, que a gente falar problemas dos outros é fácil. É fácil. Agora, quando é os nossos mesmos, se alguém vem falar para nós, essa atitude tua, a gente fica muito mal. E a gente não consegue aceitar, né? A gente fica naquela... Por isso que quando a gente recebe uma crítica, sabe? A gente recebe uma crítica, daí a gente tá fazendo o programa nosso, nós vamos ganhar elogios, como vamos ganhar críticas, que é maravilhoso. Que sejam bem-vindas. Que sejam bem-vindas. Assim, a gente cresce com isso, independente de qualquer setor até do ambiente de trabalho, no ambiente familiar, né? Que nem pai e mãe, chamar a atenção do filho, né? Sim, antigamente, os pais só davam uma olhadinha, né? Capaz, né, mãe? Eles... só uma olhadinha, né? Tipo, só uma olhadinha, né? Mas não explicava o porquê. Sim, né? Verdade. Hoje tem muito mais diálogo, né? Isso, eles conversam mais, porém, assim, tem bastante prós e contras, né? Mas isso é mesmo da pessoa. A pessoa tem que saber se... Mas até em questão, tipo, do mundo que as pessoas estão vivendo hoje, porque acesso à informação está muito mais fácil do que antigamente, né? Eu digo antigamente há 10 anos atrás. Porque se tu vai analisar, por exemplo, há 10 anos atrás, ter um celular que navegasse a internet era praticamente impossível. Era uma coisa de outro mundo. As pessoas conseguiam ligar a TV, tinha aquelas informações de acontecimentos, né? Mas tu não tinha acesso a tirar uma dúvida rapidamente ali. Tu ia numa escola, vendo um dicionário, o significado disso, uma enciclopédia, ver o que aconteceu, né? Mas tu não tinha uma informação geral, global, várias pessoas falando sobre o assunto. Era bem, né, diferente. Hoje em dia, né, vamos dizer assim, não vou colocar a idade, mas qualquer pessoa já consegue ter acesso à informação. E, às vezes, né, vou citar aqui um exemplo assim, pode acontecer do pai vir dar uma explicação para o filho e o filho já tem a informação, né, já saber de tudo como é que funciona e tal. Isso aí. Só que tem informações, Paulo, que nem uma vez uma pessoa, amiga minha, falou assim que, Márcia, tem coisas que mudam na vida, né? Claro, a vida evolui para todo mundo, né? O mundo evolui, né? Só que ela disse assim, eu nunca mais, que faz muito tempo atrás que ela falou assim que
as coisas evoluem, mas o que é preto e o que é branco é branco. Daí com o preto e o branco a gente faz as cores, a gente mistura, né? Pega um amarelo, mistura, faz outra cor. Faz outra cor. E eu achei, pelo assunto que na época, claro, a gente estava conversando, eu e ela, mas ela disse assim, não, é assim, isso, né? Mas não tem, ó, Márcia, essa pessoa assim, o que é preto e o que é branco. Então, para mim, aquilo lá, eu aprendi muito com aquele dizer dela, sabe? Tem coisas, claro, a tecnologia, a gente aprende de forma diferente. Mas o que é para ser, tem que ser. Tem que ser. E não tem, né? Não adianta. Né? Tem coisas que, uma coisa assim, são praticamente regradas, né? Que só funciona daquela forma, né? É eu ou tu? É você. Sou eu? Eu joguei 3. 4. 1, 2, 3, 4. Nosso tabuleiro hoje não tá dando muitas perguntas no jogo, tu viu? Daí você porque o papo tá fluindo. Tá fluindo. 4, anda 4 casas. 1, 2, 3, 4. Inventa uma moda aí pra tu ver. Eu vou até tomar água, Paulo. Mas eu ia te fazer uma... Acho que até dentro desse assunto, falando sobre isso, sobre o mundo, as mudanças do mundo e tudo mais. Quero que tu conta pra nós, assim, uma viagem que tu fez e que tu gostou e que te trouxe um aprendizado. Essa viagem é maravilhosa. Eu adoro fazer essa viagem. Pra contar assim, meio geralzão? Pode contar. Tá. Então, porque nós estamos aqui no tabuleiro para nós trocar sobre vivências, crenças, conhecimentos. Tá, então tá. Então foi em 2017 uma viagem que eu fui lá para Salvador, sabe? Maravilhosa. Quem pode ir para Salvador, sabe? Vá. É maravilhoso. Sabe aquelas histórias que agora a gente não usa mais tanto livro, mas na minha época a gente usava muito livro de história lá como surgiu o Brasil, como nasceu o Brasil, a praça da Cruz, que agora não me lembro mal o nome, que é tanta coisa. O Pelourinho de gente, aquilo lá é maravilhoso. Quem pode... A energia lá é maravilhosa. É muito bom. E lá, vem a minha tufinha, vem minha gatinha. O mercado modelo é maravilhoso. Lá a religião, tipo, que predomina é a Umbanda, né? Que o pessoal Umbanda, fala. Tem o Candomblé também, e tem um monte de coisa, sabe? Só que daí foi uma história assim, foi um presente do meu cunhado, né, que deu para meus piadas, aí como eles eram de menor, eu e o Roberto acabamos indo junto, sabe? Mas aquilo lá foi uma presente, a nossa família aprendeu muito, sabe? Daí a gente foi para uma praia que não tinha, assim, era uma praia mais deserta, assim, não é que não tinha gente, mas não era muita gente, assim. Uma praia, Márcia? Numa mais praia. Deserta. Ficamos numa casa lá, daí tinha as meninas que faziam... gente, eu era uma princesa e eu não sabia que eu era uma princesa. Como assim? Pessoas que faziam, tipo, ver a tua história da vida passada? Não, eles faziam tudo pra gente, né? Eu arrumava a cama, elas iam lá, elas arrumavam do jeito delas. Tu se sentiu uma princesa. Eu me senti uma princesa. Porque assim, gente, eu nunca imaginei que eu ia pra Salvador um dia. Nunca imaginei na minha vida, né? Tô aqui em Salvador. E daí tô aqui com essas meninas maravilhosas. Aquele povo lá, eles são muito assim, eles são muito acolhedor, sabe? A gente faz amizade muito fácil, eles te explicam, eles têm assim um carisma diferente. Eu não sei se era porque as meninas lá ou a turma, mas eles são muito acolhedor, sabe? E daí depois a gente foi passear nos lugares, assim, e era maravilhoso. Eu aprendi muito, eu conheci muita coisa. O legal de fazer viagem assim é que tu conhece outras culturas, né? Outras pessoas diferentes. Os meus guris não gostaram nada daquelas comidas, mas eu adorava. Eu disse, pode fazer, meninas, que eu adoro, eu aprovo, só que eu não sei fazer aquilo lá. Tu acha assim que todo mundo deveria experimentar experiências diferentes, assim, por exemplo, comidas, sabores? Sim. Eu tenho um pouco de preconceito com algumas comidas que eu digo, essa aí eu não vou comer. Não, mas é maravilhoso comer coisa diferente. É bom, né, pra abrir. Camarão, gente, é maravilhoso. Eu tive uma experiência uma vez, uma amiga minha ali de Carazinho, ela tava de aniversário, ela encomendou uma pizza de camarão. Nossa, aquilo lá não me desceu, não sei se... O motoboy se perdeu, entregou a pizza gelada, acho que foi por isso, não tive uma impressão boa. Eu tenho um pouco de preconceito em comer coisas diferentes. Assim, se eu não conheço... Por exemplo, vou num bar, né? E o Lucas resolvemos, vamos lá num barzinho, conhecer o barzinho e vamos comer. Eu chego lá, eu olho o cardápio de bebidas, eu peço sempre a mesma coisa, que eu sei que é boa. Tá.
Mas deveria experimentar, né? Isso eu acho que é uma coisa muito legal das pessoas se abrir, né, para outros sabores, né? Legal. Porque assim, quando a gente vai, ainda mais nessas cidades turísticas, sabe? Tem o prato principal, né? Daí ele sempre explica, daí o garçom explica como é que é. Sim, assim, o sabe? que é. Mas assim, eu comi de tudo lá, o que tinha de diferente. As meninas faziam acarajé, sabe? Eu adorava, sabe? Adorava. Né? É uma coisa que, assim, que eu disse, é uma oportunidade única, Sim, sim. né? Mas eu ainda vou voltar. Tu não voltou. Depois dessa viagem, tu não foi outra vez? Não Uma fomos, experiência mas única. é uma experiência única. Não, porque teu olho, assim, ele... Eu acho que em vidas passadas, eu acho que eu era de lá, porque, gente, eu proseava com um, proseava com outro, e proseava, e... Ai, eu adoro, aquela cidade é maravilhosa. Não, e tu é uma pessoa bem comunicativa, Sim. né, Márcia? Depois aquele mercado modelo, gente, aquelas portas enormes, é só pra quem vai lá pra saber. A Bahia, ela é uma coisa, assim, histórica, né? Ela é Tudo histórica. construção são históricas, tudo histórico, Tudo. né? E daí aonde que você vê, assim, é só turista, né? E eu acho legal, assim, que quando a gente vê, eu vejo pelo menos pela TV, né, e por imagens, por fotos, que ela é uma cidade, tipo, histórica, mas ela não é antiga, né? Não. Ela É engraçado pensar nisso. E ela é muito acolhedora. Cada portinha que tem naquele, sabe, lá naquele... no Pelourinho lá, Sim. é uma salinha, é uma lojinha. E assim, ó, nem que você entra só pra olhar, Sim. mas eles te recebem tão bem, sabe, assim, eles são muito acolhedores, É sabe? uma educação legal, assim. Pelo menos pra mim foi, sabe? E eu tive tanta sorte que eu vi o Olodum descendo, gente, tocando aquilo. O Ludum é aqueles do... até o Michael Jackson gravou com eles. Eu acho lindo. Gente, lindo, maravilhoso. E as batidas parece que mexem, né? Mexe. Eu Sabe, acho o pessoal fantástico. dançando capoeira ali, sabe, Sim. assim, sabe? Uma vez eu pedi a tia Tere e a tia Emma, elas faziam excursão pra Aparecida, sabe? Sim. Daí eu pedi um presente impossível pra elas. Ainda votei e vou colocar aqui no cenário. Um berimbau. Eu disse pra elas assim, ó, elas falavam assim, a gente vai na Romaria, e lá na Romaria, que as tias, elas vinham e ficavam uma semana na Romaria. Então a gente tinha que manter a casa limpa, ajudar a outra tia que ficava, ajudar o nono, a nona. E daí ela falava assim, o que vocês querem de presente? Né? Lá dos camelô, que as tias vão nos camelô, comprar coisa de camelô. Daí um pedia, eu quero um pica-pau, eu quero uma arminha de plástico. E eu pedi um berimbau. E eu fiquei na ansiedade, Mas assim. o som é maravilhoso do berimbau. Cada um tem um som, é bem bonito, é bem assim, É sabe? diferente, né? Você pra ver aquilo lá, gente, sabe, contagia você. A gente foi naquela igreja de ouro, sabe? Gente, é divina, divina, aquela igreja é divina, sabe? Ela tem uma energia, assim, muito... Diferente. Porém, também, a gente vê assim, sei lá, né? Quando a gente chega, assim, a gente viu, assim, que para eles fazer aquela igreja, assim, teve bastante sofrimento, né? Porque imagina puxar tudo aquilo lá. Sim, né? Que numa época, tipo, não tinha máquina, né? Pra fazer essas coisas. Sabe? Mas depois que você chega lá, aqueles santos, gente, aquela pintura, aquelas luzes e com o ouro, sabe, assim, eu nem sei o que falar. É muito lindo, sabe? Aquele azulejo, sabe, de Portugal, sabe, aquele azulejo, né? Português de verdade. Português de verdade, só que não deixa a gente mais. Sim. Na época, sabe, restaurantes não deixavam a gente pôr a mão, né? Porque o pessoal tava, assim... Pintando e estragando, e o pessoal tava levando, assim, até toda a recordação, Meu Jesus, sabe? levando pedacinhos. E, assim, a energia é muito boa, sabe, assim, e a gente eu só agradeço por ter conhecido, sabe, aquela igreja. Ter tido essa experiência. Eu joguei, Márcia, andei assim, agora e caí na pergunta. É eu que faço a pergunta. Uma pergunta. Então, tá, vou fazer uma pergunta. Tá, deixa eu ver uma aqui, eu quero fazer uma pergunta diferente pro Paulo. Que a tecnologia nos ajuda, né? Nos ajuda bastante. Dentro da fé, Paulo, qual é a tua opinião sobre as diferenças e crenças e religiões? Na sua opinião. Na minha opinião, eu acredito em tudo. Eu acredito que existe um ser maior chamado Deus, existe Jesus Cristo, né? Enfim, mas cada religião tem a sua crença, mas todo mundo acredita em alguma coisa. Sim. Então, eu acredito que a fé seja isso, sabe? Seja essa coisa que ninguém sabe o que é, mas que todo mundo acredita. Acho que é isso, né? Isso é o que eu encontrei na internet sobre essa coisa, ninguém sabe. Olha, a tecnologia, tô falando de tecnologia, ela se
se exaltou. Não, mas eu acho que é isso, sabe? Que existe algo que as pessoas acreditam e que aquilo move montanhas, né? E quanto mais diversidade, eu acho que é melhor, porque daí tem trocas de ideias, trocas de informações, não é uma coisa só. Por exemplo, assim, sabe como é que eu vou explicar? Arroz com feijão, tudo? Não, dá pra colocar, fazer uma batata doce, Isso, junto. colocar sal na batata doce se quiser fazer a batata doce de outra forma. Acho que religião tá aí pra isso, sabe? Isso E aí. que Deus, ele e não indifere religião, sabe? Ele não indifere pessoas preta, branca, essas coisas, não. Deus, o que ele vê é o coração das pessoas, né? E tenho muita. Acredito muito nisso, que Deus, ele criou, antes de criar o homem, ele criou o mundo. Ele criou o planeta, as plantas, os animais. Nós viemos em último plano. Em último plano, Deus criou o ser humano, sabe? Então, acredito eu que ele tem mais zelo e cuidado com o planeta, com o que ele criou antes, por exemplo, os bichinhos, a natureza, sabe? Então, religiões que acreditam nisso, que cultivar a natureza, cuidar dos bichos, cuidar das pessoas, são religiões que realmente Deus. E tem um, e essa, e, né, tem um, como é que eu posso complementar, Paulo? Que pensa assim na outra pessoa, né? Isso é que tem uma empatia, né, Isso. com tudo. E penso assim, porque se a religião fosse feita para você sozinho, se resolver sozinho, a igreja teria um lugar só, né? Ela não Isso aí. teria um espaço. Jesus teria escolhido um apóstolo só, não teria escolhido, né, 12. 12, não É. teria, sabe? Teria ficado numa cidadezinha só, não teria saído espalhar, sabe? Então, eu acho que a comunidade, viver em comunidade é um tipo de religião também, sabe? Uma questão. Isso mesmo, isso mesmo. E é bem assim mesmo, né? Né? E acho que, por exemplo, assim, você foi pra Bahia, lá é uma outra cultura. E você não virou a cultura deles, você é uma pessoa que conhece aquela cultura, que respeita aquela cultura, né? Sim. Eu fiz a faculdade na UBRA, e na UBRA, uma das matérias obrigatórias, a UBRA é a Universidade Luterana do Brasil, né? Uma das matérias obrigatórias deles é a cultura religiosa. Sim. Que, como eles vão tratar de religião, eles não podem tratar da religião deles, eles têm que tratar de todas as Isso. religiões. Então, a gente tinha, cada aula, a gente estudava uma religião em específico. Então, a gente passou por todas elas, né? Todas elas. Eu disse assim, mas todas elas têm uma coisa que é única, É única. que é acreditar, sabe? Ter fé, acreditar nisso. Acreditar que existe alguém por nós, ou, enfim, um corpo celestial, ou, né, ter essa crença. Maravilha. Joga o dadinho. Eu gostei da sua resposta. Da minha resposta. Jogar. Vou jogar o dadinho, então. Vamos lá. 6? Nossa! Nossa, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu que te faço a pergunta. Faça a mas... pergunta, vai lá. Eu até Vou tomar. anotei aqui pra mim não esquecer que eu queria te fazer essa pergunta. São duas perguntas em uma. Tá. A primeira pergunta é, quando você era pequena, qual que era o teu maior sonho? Você pequenininha lá, a Márcia, não vou dizer idade, mas tu tem uma lembrança assim de você pequenininha, qual que era o teu maior sonho? Tá. Daí, dentro dessa pergunta, hoje, a Hoje. Márcia hoje, que tá aqui sentada com nós conversando, qual que é o teu sonho hoje? Quero saber os teus sonhos. Eu, quando era mais pequena, vou ser bem sincera, eu adorava cantar. Sério? Adorava cantar. Eu queria ser cantora, sabe? Ai, gente de Deus, eu queria ser cantora, mas a voz não ajuda nada e a gente não estudou pra isso, né? Até então, os meus filhos eu botei, né, o mais velho fazer curso de violão, porque eu adorava cantar, sabe assim. Mas aí ele foi um tempo, depois não foi mais, não fluiu, né? É, porque não era ele que queria, Não era né? ele que era, ele queria, mas eu nunca fiz curso de violão, mas tranquilo. De pequena era isso. Agora, Márcia, o que eu quero, assim, é que as pessoas, que eu sei que faz bem pra minha pessoa, e o conhecimento que eu tenho, que eu posso ajudar uma segunda, uma terceira pessoa, é isso que eu quero. Eu quero deixar um legado para os meus filhos, sabe? Para os meus filhos, para minha neta, né? Para os meus conhecidos. Qual o legado que eu quero deixar? Pode ser o legado mais simples que fosse, desde ensinar a tomar um chá, desde ensinar que você pode fazer um monte de coisa com coisas simples, que vai ficar maravilhosamente bem, Sim. sabe? É isso que eu quero hoje, né? Entendeu? E eu quero, assim, ficar bem comigo mesmo.
Porque eu depois, agora tomando a viagem lá que eu fiz para Salvador, depois da viagem a Salvador, eu fiquei vó. Eu fiquei vó no aeroporto em São Paulo, sabe? A Ana Clara nasceu às 11 horas da manhã e eu tava lá esperando o voo para nós vir pro sul. E eu fiquei vó, tirei foto em São Paulo, fiquei vó em São Paulo. Mas assim, depois que a gente é vó, a gente é mãe. Mãe ama os filhos, independente se os filhos é isso ou aquilo. Amor de mãe é sempre Tem um amor amor de mãe. incondicional. Mas amor de vó, ninguém bate, sabe? Tu vai dizer, Márcia, você vai ver, é maravilhoso. Tu não vai enxergar mais nada pra ti, vai ser tudo pros netos. Verdade, tudo pros netos, tudo pros netos, pros netos. Então, assim, não sei se eu fiquei vó, porque todo mundo diz que quando a gente fica vó, a gente fica mais velha, a gente pensa mais na pessoa, mais Sim. na família. Mas, assim, depois daquela viagem, eu me mudei muito, Márcia, me mudei muito, sabe? Os meus sonhos, assim... Que antes eram conquistar coisas, hoje... ajudar pessoas. Entendi. Independente o que a pessoa tem, o que a pessoa precisa. E se eu vejo que essa pessoa precisa, assim, até de um carinho, eu não sei se é essa forma de dizer assim, ou uma atenção, Sim. sabe? E se eu puder ajudar ela nessa parte, minha pessoa, eu vou tentar ajudar. Sim. Só que nem eu digo assim, daí a gente vai procurar fazer terapia, a gente vai estudar, a gente vai fazer as coisas pra gente se conhecer a gente primeiro. Mas desde que a pessoa queira, porque a gente vê, aquela pessoa tá precisando assim de uma atenção especial, mas ela não se abre, Sim, entende? sim. A pessoa não aceita, Não né? aceita. Então, a gente vai no limite que a gente vê que é até o limite da gente. Eu não posso passar o limite da pessoa, passar por cima da pessoa. Não, você tem que fazer isso porque vai dar certo. Não. Não, se a pessoa não quer... Não quer, não é o tempo dela. Até porque se ela não quer e ela não adianta ela fazer que não vai dar certo. Não vai dar porque certo. Ela não tá naquela, É isso né? aí. É tipo assim, vou fazer um almoço, né? Sim. Mas você vai fazer aquele almoço tão, assim, debilitado, rancoroso, aquilo lá não vai fluir nada. Eu, quando fiz essa pergunta aqui do sonho, eu pensei assim... Sabe aquelas perguntinhas de Miss? Qual que é o teu maior sonho? Mas eu fui primeira princesa? Mentira! Eu fui? Sério? Do município? Não, pera. No tempo que eu estudava no Rui Piegas, eu fui primeira princesa. Do Rui Piegas. Aham, Como é que tu oculta essa informação do universo? Mas tem coisas que não precisa ficar falando. Não, vamos ter que trazer fotos. Não, fotos eu tenho a faixa. Bah, que legal. Não, mas tipo, nesse pensamento, sabe? A paz mundial. Só que, gente, pelo amor de Deus, sejam pessoas que nem você foi espontânea, foi natural, foi verdadeira, sabe? Tipo, né, tu falou da tua evolução, quando era pequena teu sonho era e agora teu sonho se transformou em... Isso que eu acho, isso é evolução, sabe? Porque assim, Paula, que nem eu fiz bastante curso, né? E assim, curso de autoconhecimento, né? De conviver com pessoas. Esse autoconhecimento, ele ajuda você a saber, tipo, até aqui eu posso ir. Isso, esse é maravilhoso. Só que é uma coisa que você tem que querer para fazer. Sim. Que nem assim, eu dou a gente conversa com o marido, com o filho, né? A gente dá os passos. Mas assim, se eles não estão abertos para essa evolução, ou, né? Não adianta. É uma coisa tua, né? Assim, Paulo vai fazer isso hoje, mas o Paulo não tá com vontade. Daí não sai certo. Não faz certo. Eu penso, às vezes, tipo, eu tenho um compromisso que eu preciso fazer aquele compromisso, mas hoje aquilo lá realmente não sai uma bosta. Isso. Que nem assim, agora eu vou puxar uma história que aconteceu comigo essa semana, que eu tive que... não é conselho, eu fiz uma orientação. Assim, no Reiki, né? A gente faz Reiki, a gente estuda Reiki, e depois que você é reikiana, assim, você não vai ficar fazendo Reiki todo dia, né? Mas assim, você vai se cuidar você primeiro, né? Então, você vai aprendendo, você vai evoluindo. E daí aconteceu um fato de uma amiga minha chegar assim, Márcia, assim, ela contou uma dificuldade que ela tinha, Sim. só que ela fez um curso de Reiki. Daí, nesse meio tempo, eu disse pra ela, mas assim, então vamos, eu vou te ajudar você a curar, porque é uma coisa tua, mas você vai ter que querer. Daí eu ensinei ela a posição certa do Reiki, né, pra ela mentalizar, né, e é uma coisa assim, é uma coisa que você vai ter que se autocurar.
Não é eu que vou fazer Sim. isso. Eu te dou os passos, eu te ajudo, né? Mas se ela não tiver a intenção, Isso. não adianta E fazer. ela não querer, porque Uhum. tem coisas que a pessoa tem que querer, Paulo. Sabe? É uma coisa que é só tu, que nem se tu tá com sede. Só Mas- tem só você é. na casa. Mas esse querer não é da boca pra fora, né? Isso, é do coração. Tipo, a alma tá querendo É. isso. Tipo assim, ó, quando você quer uma coisa assim que você sente aquele frio na barriga. Uhum. Um exemplo. Ou quando você se mentaliza assim, você. Tipo assim, a temperatura do teu corpo mudou, a tua intenção gerou uma ação. Aquilo lá trabalhou o teu corpo, sabe? Uma energia Sim. positiva ou negativa. Depende do que você pensou. Entendeu? O que você mentalizou. Por isso que eu digo assim, cuido que mentalizo, O né? que pensa. O que pensam. Que nem assim, suponhamos, né? Ai, chove, ai, quanto mais você queixar que chove, que é úmido, mais chuva e úmido fica. Porque você vai emanar mais coisas, Sim. né? Diz, ai, que bom que tá molhando as plantas, né? Claro, às vezes a gente não gosta da chuva, mas é uma coisa assim que nós temos que passar. Sim. Não tem como não passar. E nessa questão do tempo a gente não manda também, né? Isso aí, entendeu? Tem que fazer. Então, quando chove, porque chove, quando não chove, porque não chove. Daí é que nós, seres humanos, somos assim. Pois é, eu vi uma vez, até bati aqui no microfone, um estudo que foi feito e que o nosso cérebro ele é programado pro negativo, né? Pra puxar, pra sempre pensar no negativo. E eu me pego muito nessa onda do negativo, sabe? Por exemplo, assim, meu Deus, que calor, gente, que dia infernal, que calor. E daí, se tu muda a frequência, claro que tu não vai dizer, nossa, que dia gostoso, fresquinho, porque não tá um dia gostoso, fresquinho. Mas achar uma forma de parar de reclamar, né? Tá, daí eu sou a Márcia, né? Diz assim, tem gente que se queixa, ai, que ruim, esse gente na guerra é pior. Na guerra é pior. Pensa assim, na guerra tu vai ter que guerrear, né? Sim, sim. É Só pior. sai de lá ou vivo Ou ou morto. vivo, ou morto, ou machucado, ou sei lá o que mais sai. Então, para nós, seres humanos, independente, vai ter sempre alguma coisa que não vai estar bem, Sim. sabe? E a gente tem que se policiar quanto a isso, né? Porque... Isso. Porque senão é assim, ó, você vai assim, vai na casa de um amigo, ou até dá uma passadinha, você vai lá, ver de conversar, trocar uma ideia, né, assim, vai lá, ai, eu tô cansado, ai, isso, sabe, você sai mais cansada, a pessoa que Sim. você passou ficou mais Mais cansada. cansada. Tá, por falar nisso, que a pessoa fica mais cansada. Hum. Quando você faz reiki numa pessoa, Hum. ó, viajei na batatinha aqui. Quando você faz reiki numa pessoa, você também não fica assim, se a pessoa tá muito carregada, você não fica com aquele peso, com aquela energia. Porque se só conversar com uma pessoa que já tá carregada, digamos assim, carregada, eu digo uma pessoa negativa, que tá pesada, que não tá de bom astral, só de conversar com a pessoa, a gente já fica com aquela, sabe, nossa, essa pessoa hoje me sugou, né? A pessoa que faz reiki, porque tá ali, a pessoa tá pra fazer isso, né? Como é que fica? Tu tem que fazer reiki em você depois? Como é que funciona? A gente tem uma preparação antes e depois, né? É uma preparação assim que a gente faz, né? Todos Sim. os reikianos ganham o curso, fazem, né? A gente tem que fazer. E eu optei para mim atender as pessoas que eu faço reflexologia podal também, que eu já faço reiki junto ali. Eu procurei atender as pessoas sempre de pé descalço. Por quê? Porque como a gente mexe com pessoas, a gente troca energias, né? E essas energias, então eu mentalizo assim, que quando eu mexo numa pessoa, ou toco, ou faço reiki, ou até a reflexologia, é uma troca de energia. Daí eu mentalizo que a energia da pessoa vai vir para mim, a minha energia vai vir para a pessoa e vai fazer tipo uma evolução. Vamos jogar para a terra e da terra vai ser reciclado. E a pessoa vai se autocurar e eu vou me autocurar. Sim, como se fosse tipo um fluxo, tipo daí filtrava e volta a tipo energia assim, purificada. Purificado. Sim, claro, tem vezes, ó, 5, Paulo, né? Tem vezes... Vai alcançar. Aqui, né? Aqui? Não sei. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. Aí. Tem vezes, sim, que a gente sai bem pesado. Né? Mas e daí tu consegue você mesma, ou tu precisa procurar uma pessoa. Isso, às vezes a gente procura colegas, né? Sim, que auxilia também, porque às vezes é mais assim, mais E uma dica, assim, né? Como você é uma reikiana, por exemplo, assim, como que eu posso
Se eu sentir que a pessoa, né, como que eu posso me bloquear para que aquilo não me influencia, sabe? Tem uma maneira que eu posso, por exemplo, assim, tapa o umbigo. Eu já ouvi essa, sabe? É. Tapa o umbigo. Do umbigo é maravilhoso, né? É. Assim, Mas por que o umbigo, Márcia? Tá, o umbigo eu também aprendi faz em 2019 a história do umbigo, sabe? E tem outras dicas do umbigo também que é maravilhoso, né? Mas o umbigo, assim, quando você é gerado, é o cordão umbilical, né? Ah, sim, tem Entendeu? sentido. Uhum. Daí a mãe, né? Você vai se Sim, alimentando toda a pelo- alimentação, tudo por ali. E o umbigo, no nosso umbigo, nós temos 72 mil veias, Uhum. né? Ali, que sai do umbigo. Vai até no nosso cérebro. Ui, bati no 72 mil veias. Isso, 72 mil veias. Daí o que a gente faz com isso? Isso, se você ir numa energia maravilhosamente, você vai ver que você vai fluir bem, sabe? Você tá Sim. né? Pode ser a ornamentação mais simples, ou a ocasião mais simples, mas você vai se sentir bem, alegre, sabe? Assim, leve, sabe? Porque a energia de todo mundo do ambiente tá maravilhosa. E você sugou aquela energia. No momento que você vai em algum lugar assim que tem alguém que tem energia pesada, já me aconteceu pra mim, tá? Até eu troquei uma ideia com o meu mestre. De você chegar num lugar assim e tem as pessoas assim meio com pensamento negativo, que assim, umas pessoas mais fechadas, a gente diz, né? Assim, eu já, tipo assim, a sensação de dar uma barreira. Uma barreira. Sabe? Mas isso, claro, isso tem em todos os lugares, né? Mas a gente tenta... Mas, por exemplo, eu, tipo, capto a energia pelo umbigo, digamos assim, mas transmito por ali também? Como é que funciona? Ou não? Não, é porque assim, nós seres humanos, nós temos uma áurea, né? Uma energia. Todo mundo tem energia, né? Se eu pegar a sua mão, a temperatura da tua mão não é a mesma que a minha. Não, é diferente. Né? Daí você vai segurar a minha mão vai esquentar e a sua também vai esquentar, um exemplo, né? Lembra que você pega, já aconteceu com você pegar a mão numa pessoa e a outra, e uma mão você suar e a outra não? Sim. Isso é energia. É energia. Entendeu? A energia mais tensa, menos tensa, tá? Mas é como você interpreta. Sim. Certo? Outra coisa, já que nós estamos falando em umbigo, e eu ensino para bastante gente, que eu aprendi de uma pessoa que ela vai vir aqui também, que ela tem muita informação, que foi ela que me ensinou, do óleo de coco. Você pode usar óleo de coco e óleo de uva no umbigo. É os únicos óleos que você pode usar. Porque o óleo de coco ele é anti-inflamatório natural, né? Se você pesquisar na internet, o óleo de coco ele é maravilhoso, porque o óleo de coco ele é vegetal, né? Ele é extraído, né? Ele é natural. É do coco da natureza. É do coco da natureza. E o óleo de coco, ele é para muita coisa, né? Então, você pode pingar, antes de dormir, no umbigo, o óleo de coco, sabe? Porque o óleo de coco ele é anti-inflamatório, ele ajuda na circulação, sabe? Ele ajuda para um monte de coisa. Eu não estudei isso, mas eu aprendi isso, que o óleo de coco é muito bom. Então, a gente orienta e as pessoas acabem usando. E a gente diz, Márcia, é maravilhoso. Eu não imaginei que era tão bom. Pensa só, né? Eu até tenho um paciente que ele é lá perto de Porto Alegre. Gente, como é o nome da cidade? Ele veio, né, passear, tudo. E daí, nós trocando uma conversa, como eu e o Paulo aqui, né, nesse nosso encontro aqui. Eu caí na pergunta. Ah, tá. Eu não queria fazer essa pergunta pra ti, Paulo. Sério? Deixa eu terminar essa... Sim, pode concluir. E daí, trocando uma ideia, eu orientei ele a usar o óleo de coco, sabe? E ele, 5 dias depois que ele veio, ele tinha uma consulta com um dermatologista. E daí ele foi. Daí o dermatologista perguntou o que ele estava fazendo, que a pele dele estava tão boa. A pele em geral. A pele em geral. Ele colocava óleo de coco só no umbigo. Não, ele usava o óleo de coco em todo o corpo, 2 vezes por dia, e usava no umbigo também, né? Antes de dormir, uma gotinha. Sim. Né? E daí o médico disse, não, ele ia acabar fazendo uma cirurgia de retirada de pele, porque ele tinha câncer de pele, né? E o médico disse, não, então, ó, eu notei que tá boa a tua pele, não tá mais vermelha, né? Então, daqui 10 dias você volta, né? Tá, ele marcou. Pois ele não precisou fazer cirurgia. Ele tá maravilhosamente bem.
Só que, claro, é uma coisa. Eu dei a orientação. Sim, se a pessoa Se a pessoa quer fazer o Uhum. teste, faz. Se não quer, também, Sim. tranquilo, né? Isso não quer dizer que o óleo de coco vai sair curando câncer por aí, né? Isso, gente. Tem que cuidar muito É. isso, né? Só que, assim, é uma coisa que faz bem, Sim. né? A gente, né, querendo dizer assim, o que é o meu sonho, né? O que eu gostaria de ser? Ajudar pessoas, Uhum. né? Isso. Usar o que você tem para ajudar pessoas. Entendeu? Eu acho muito legal as pessoas que têm essa... o meu maior objetivo na vida é ajudar as pessoas a conseguir, por exemplo, falar em público, ou conseguir que as pessoas entendam do chá, sabe? Passar eu acho muito legal isso. Quem gosta de passar informação, eu acho que é uma coisa, assim, extraordinária. Tá, então uma pergunta, Paulo. Vamos lá, Márcia. Então tá. Manda Vamos, ver. é bem curtinha. Bem curtinho. Tá, o que te motiva hoje? O que me motiva hoje? As contas. Tá. Não, mas é uma motivação. É uma Você motivação. trabalha pra pagar as contas. O que me motiva hoje é o fato de querer crescer, querer evoluir, querer conquistar coisas, querer conhecer o mundo. Isso me motiva muito. Eu penso assim, o mundo é tão grande, existem pessoas tão diferentes. Eu quero conhecer o mundo inteiro, sabe? Então, isso me motiva. Que maravilha. Isso me motiva. A querer conhecer, querer aprender, querer... Sabe? Abrir a mente para tudo. Coisa que eu fico muito pensando assim... Às vezes eu me pego pensando no amanhã, sabe? Mas, gente, tem o hoje também, né? É. O passado passou. Isso eu já consegui chegar nesse grau de evolução de o passado passou. Mas, às vezes eu pego muito mais pensando no futuro, sabe? Do que eu realmente hoje. Só que você pensa... O dia de hoje foi um amanhã, né? No caso. É que assim, o futuro é maravilhoso. Você se organizar pro futuro. Mas só que assim, ó... vamos viver o hoje. Né? Nós temos aqui para viver o hoje. Para agradecer o que nós estamos fazendo hoje. Né? O que nós temos... Trocando informação. Né? Estamos aqui fazendo um podcast. Nosso primeiro episódio. Maravilhoso. Temos Pois se amando aqui. Meu Deus, maravilhoso. Um pega... Agora é eu que jogo, né, Paulo? É tu que joga. Vamos lá. Vamos para nossa última jogada de dados, tá? Você entra duas casas e eu jogo. Casas. Uma, duas. Vai, Paulo. Que O negócio às vezes vai fluindo, a gente nem vê a hora passar, né? Então tá. 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Vai lá. Outra pergunta. Agora vai essa aqui, ó. Algo que você mais gostaria de ter feito na sua vida até a idade De hoje. de hoje, né? Alguma coisa que eu gostaria muito de ter feito que eu não fiz. Até na sua idade de hoje. Até a minha idade Vai de ter, hoje. as coisas vão fluindo, pode ser que você... Essa é profunda. Não sei dizer. Eu, às vezes, acho que faço tudo o que eu quero. não assim no sentido, sabe? Sim. Mas, tipo, se veio a oportunidade, eu vou de cabeça, sabe? Mas uma coisa que eu me arrependi, e eu tinha, na minha experiência de trabalho, pra quem não sabe, eu trabalhei numa rede de lojas e eu viajava o Brasil inteiro pra aquela empresa, sabe? E eu adorava, meu Deus, era semanas Era num... Rio, Niterói. Era Rio de Janeiro, São Paulo, que Curitiba. maravilha, gente. Daí ficava em Porto Alegre, depois ia pra Itajaí, Blumenau. Ficava semanas em estados e cidades diferentes. Eu adorava. E daí a pessoa que me coordenava, a coordenadora, ela foi desligada da empresa. Ela tinha 15, 16 anos de empresa, ela foi desligada. E assim que ela foi desligada da empresa, ela me ligou. Paulo, acabei de ser demitida. Tô indo pra uma outra rede. Quer ir comigo? Vamos? E eu falei, não, eu vou ficar por aqui, boa sorte. Isso eu me arrependi, é uma coisa que eu... Até eu me arrependi agora. Sério? Sério, eu deveria ter ido junto. Mas eu tava bem, né? Sim. Tava super bem, tava feliz com aquilo. E depois a maré virou pra mim também. Sim. Mas aí... E eu, naquele momento, não me arrependi, eu me arrependi depois. Mas essa é uma coisa que eu teria feito de diferente, sabe? Que eu teria dito um sim no momento que eu disse um não. Mas de resto, eu acho que tá tudo certo. Então, até hoje, porque veio uma oportunidade, a gente tem que aproveitar, né? Isso. E você só vai saber se fizer, né? É isso, eu penso assim, mas tu sabe que eu tô bem assim, tipo, cauteloso com as coisas, assim.
não sei se de pé no chão, sabe? Mas penso, às vezes, os prós e os contras. Uma vez não, era vinha, vamos. Sabe? Papo de primeiro. É um pouco da maturidade, eu acho, né? Isso, Paulo, isso é mesmo. Isso é a Mas uma maturidade. coisa que traz pra gente essa decisão, esse poder de tomar decisão, assim, de seja o que Deus quiser e vamos. A gente lançou esse podcast, por exemplo, seja o que Deus quiser. Se Vamos lá. quiser e quer. Mas é que a gente sabe que tem pra onde voltar, né? Que tem uma base ali Isso. e tudo mais. Eu acho que isso fortalece a gente, né? Ter uma pessoa que apoia, ou várias pessoas que apoiam. Uma amizade que apoia também. Isso eu acho que influencia muito. Tão louco pra saber como é que vai ser. Gente, olha só. Gente, agora puxei um leite quente aqui, que leite pelo amor de quente. Deus. Nós estamos encerrando a nossa rodada do podcast e encerrando o nosso primeiro episódio. E queremos saber de vocês o que vocês acharam. Isso aí. O nosso podcast está disponível aqui no YouTube. Você pode deixar seus comentários também aqui no Spotify. Também trechos no Facebook, no Instagram e no TikTok. Pode ouvir o nosso podcast de onde você estiver, pelo Spotify, assistir de onde você estiver, através do YouTube. Acompanhe nossas redes sociais. Eu sou o Paulo. Eu sou a Márcia. E é um prazer ter você com nós nesse podcast que é o nosso Tabuleiro. Toca o sino!